Boa noite. Iniciamos a nossa web de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Pois bem, pessoal, nas últimas webs conseguimos trabalhar bem, né? Começamos pela instalação e no meio tempo a operação também, porque tem muitos pontos que são compartilhados, né? Tanto na instalação quanto na operação. Falamos dos cuidados nos processos de instalação, né? Algumas dicas aí que no dia a dia podem pegar a gente ou ocasionar manutenções futuras, né? E daí para frente a gente trabalhou uma aula de manutenção também. Então, linkamos instalação, operação de modo conjunto, né? Foram ao mesmo tempo praticamente, e depois só a manutenção. Ainda tivemos uma web aula extra, né? Na semana que não tinha planejado, mas tivemos uma boa adesão. Falamos sobre PMOC, sobre as leis, né? A lei 13589, falamos sobre a resolução da Anvisa 9, tudo isso que regula e regulamenta a nossa área. Então, assuntos importantes, tivemos até a participação de um dos colegas, né, que tinha experiência com o pessoal da vigilância sanitária, que é basicamente um dos órgãos que atuam em conjunto, né, com a gente nessa questão de qualidade do ar. Então, o ar que a gente respira, né, que está sendo climatizado, que está sendo, né, refrigerado, no caso nem refrigerado, né, climatizado mesmo quando é conforto térmico, ele tem que ter um nível de qualidade, tem os parâmetros para ele atender. E a vigilância sanitária, quem fiscaliza, se tem um PMOC, né, está tendo a manutenção, a operação e o controle adequado, se tem responsável técnico, se tem um responsável pela manutenção, né, quem executa, a periodicidade e tudo mais. Então, na última, né, peço que quem ainda tem dúvidas e não participou ao vivo, segue gravada na plataforma e que vocês vejam essa web aula, pois justamente ela, né, foi quase um workshop, né? Fizemos aqui um bate-papo, ficou legal pra caramba. Eu gostei do resultado, né? Creio que os colegas que estavam ao vivo também. E aqui, já com o assunto findado, né? De certa forma, vamos trabalhar alguns instrumentos, né? Instrumentos aí que a gente usa no dia a dia, outros nem tanto, mas é bom para a gente conhecer e um conhecimento a mais, né? Como todos os assuntos foram abordados, nós temos um assunto a mais, né? Outra aula extra e hoje falando sobre os instrumentos. Eles estão presentes aí na nossa plataforma. Então, quem já fez, né, quem está fazendo um estudo diário, pelo menos 1 hora por dia, fazendo a leitura do material, já vai tê-lo lido, né, e tem ele disponível para quem ainda não fez, né, para quem ainda não leu. E vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Primeiro é o psicrômetro. Lembra da carta psicrométrica que a gente consegue cruzar as temperaturas com umidade relativa, cruzar com outras, né, grandezas que são necessárias nessa nossa área? Tem o psicrômetro, né? Então ele vem muito disso. Então é um equipamento constituído de 2 termômetros idênticos colocados lado a lado, sendo um de bulbo úmido e outro de bulbo seco, que servem para avaliar a quantidade de vapor de água contido no ar. Então aqui tem a imagem dele, né? Quem está vendo por um dispositivo, né, celular vai ficar mais difícil, mas quem está pelo computador creio que vai conseguir ver, né, que ele tem as escalas ali. Então, nesse psicrômetro, né, conforme essa figura, é possível realizar a leitura por meio da verificação das posições dos ponteiros nas respectivas escalas de leitura. Então, nesse caso específico, é possível observar os valores de leitura de 30 graus Celsius no ponteiro inferior e 66% de umidade relativa no ponteiro superior do instrumento. Então, o termômetro de bulbo úmido tem o bulbo coberto por uma malha porosa, geralmente de algodão, que fica mergulhada num recipiente contendo água destilada. Então, a gente sempre que faz essa leitura, né, grande parte das vezes a gente tem a temperatura de bulbo úmido inferior à temperatura de bulbo seco. E essa diferença, o que acontece? Quando a diferença é muito grande, ele demonstra que a umidade relativa do ar é baixa. E quando essa diferença é menor, né, tal, a temperatura de bulbo seco próxima à temperatura de bulbo úmido, você tem uma maior umidade relativa do ar. Então tem essa relação. Como o nosso estado, né, sofre aí nos meses do segundo semestre, né, com baixa umidade do ar, é muito comum ter essa diferença maior, né, do bulbo úmido pro bulbo seco. Então, voltando aqui à forma de medição do bulbo úmido, né, esta malha fica constantemente úmida devido ao efeito da capilaridade.
A evaporação da água contida na malha envolvente retira o calor do bulbo, fazendo com que o termômetro de bulbo úmido indique uma temperatura mais baixa do que a do outro termômetro, que era de bulbo seco, né? Deixa eu botar mais baixo do que o termômetro, que indica a temperatura ambiente. Então, a evaporação e, consequentemente, a redução na temperatura de bulbo úmido é tanto maior quanto mais seco, né, está no ar atmosférico, que é nula quando a atmosfera está saturada de vapor de água. Então, ó, evaporação é, consequentemente, a redução na temperatura de bulbo úmido é tanto maior quanto mais seco está no ar atmosférico, que é nula quando a atmosfera está saturada de vapor de água. Então, existem disponíveis, né, no mercado psicrômetros digitais, os quais apresentam resultados de temperatura de ponto de orvalho e umidade relativa, além dos valores convencionais de temperatura de bulbo seco e úmido. Então, você tem equipamentos mais completos, né? Esse aqui consegue demonstrar duas grandezas, né? Os digitais aí você já consegue pegar todas as necessárias para fazer a medição. Quando você chegar em projeto, vamos ver quão importante é o pessoal da outra turma que está fazendo o projeto. Pegou, né, essa questão dos conceitos de temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, umidade relativa, pois influenciam muito, né, na hora da concepção da máquina, de como vai ser o projeto e quais equipamentos selecionar. Outro instrumento, assim como o psicrômetro, muito importante na nossa área, é o termohigronemômetro. Normal é termohigrômetro, né? A Minipa tem um, ele tem até um design legal, mais leve, um custo mais acessível, que ele faz a medição que termo remete à temperatura. Higro, que ele vai remeter à umidade, né? Essa umidade relativa, e anemômetro, a medição da velocidade. Então, o termohigronemômetro, né, são equipamentos que realizam medições de temperatura e umidade ambientes e da velocidade do vento. Então aqui está demonstrando um. E ele geralmente, o anemômetro, ele tem que faltou a imagem, uma mais bonita, né? Mas ele tem uma espécie de um, o pessoal brinca que é catavento, mas ele tem uma pá, né, para girar, e o quanto está girando essa pazinha, né, com a passagem do vento, faz a medição da velocidade. Então, o termohigronemômetro são utilizados para verificação de condicionadores de ar, sistemas de aquecimento e em áreas externas, assim como na meteorologia, e apresenta também resultados de umidade relativa e temperatura de ponto de orvalho. Estes equipamentos apresentam escalas de leitura digitais, sendo as leituras realizadas diretamente nos displays digitais correspondentes a cada parâmetro monitorado. Então, você tem a temperatura, na mesma hora você tem a umidade e a velocidade do ar. Temperatura é importante para a gente? Sim. Umidade também. E velocidade também. Então, como a gente viu lá na normativa, quem tiver curiosidade, lê a NBR 17, que fala sobre ergonomia nos espaços de trabalho, vamos citar essas três grandezas: temperatura, umidade e velocidade. Então, esse equipamento acaba sendo completo quando a gente quer fazer uma avaliação, né, do nosso sistema. Temos um outro equipamento aqui, é o refratômetro, né? São instrumentos utilizados para medição do índice de refração de substâncias utilizando o princípio do ângulo limite de reflexão total, que tem relação com alguma propriedade do material por meio da refração da luz ao passar de um meio para outro, o que provoca uma mudança do ângulo de incidência. Então, este ângulo caracteriza as propriedades dos materiais. E aqui está uma fotinha desse refratômetro, né? Esses equipamentos podem ser utilizados para identificar materiais desconhecidos, baseados no seu índice de refração, e pode ser aplicado também para determinar a concentração de uma substância dissolvida em outra, ou ainda determinar a pureza de uma determinada substância. Então, existem 4 tipos principais de refratômetros. São os tradicionais ou manuais, né? Temos os digitais de laboratório, temos os refratômetros em linha e os refratômetros de Heyring, né? Utilizado para medição de índice refrativo de gases, que vai estar mais relacionado à nossa área, justamente para determinar o quê? A pureza de uma substância, né? Então, às vezes, a gente quer avaliar, não é muito utilizado comercialmente, é lógico que vai ser uma linha mais de diagnóstico,
vai ter como fala, uma precisão maior, mas um desse aqui no dia a dia mesmo eu nunca presenciei, nunca vi, mas existe, né? Se a gente quiser verificar como que está a pureza, se for uma empresa, por exemplo, que compra muito, né, fluido, tem uma distribuição de fluido, quer ver se está legal, ou faz a manutenção de equipamentos com ativos, né, os ativos muito caros, com valor muito elevado, onde a manutenção vai ocasionar uma parada, por exemplo, e essa parada gera perda de lucros e rendimentos, né? É necessário que vocês utilizem esse refratômetro, né? Então serve muito para isso. No dia a dia, em situações normais, não é muito utilizado, acaba que a gente confia, né, no fabricante, no fornecedor, que invasa esse fluido e disponibiliza para a gente, né, para venda e para a gente comprar. Mais um elemento aqui, o tensiômetro, né? O tensiômetro para correia são equipamentos utilizados para medição de tensões aplicadas em correias de transmissão em V ou correias sincronizadoras em acionamento de equipamentos. Após a instalação das correias, utiliza-se este tipo de equipamento na verificação da tensão ideal por meio da força de deflexão aplicada e da deflexão obtida. Podem ser do tipo caneta ou digitais, conforme você vai conseguir verificar aqui, né? Esse modelo de tensiômetro para correias analógicas. Então, tá ele aqui. O que ele vai fazer, né? Verificar a tensão ideal. Afeta muito a posição de correia? Para quem trabalha com motores, né, com sistemas de transmissão por correia, acontece o seguinte, a gente até vai ver o próximo instrumento que é muito importante, mas falando só sobre a tensão. Se a correia está muito tensionada, você tem um problema na transmissão e no desgaste, tanto da correia quanto da polia. E a partida, né, pode gerar um escorregamento, mas muito tensionado, muitas vezes você pode também forçar o eixo, né? É lógico que uma correia não aplica uma força tão grande assim, mas dependendo do caso, perto, né, perto da dureza, né, desse material metálico que é o eixo, mas dependendo ele pode fazer movimentar essa polia, né, como tá a chaveta e tudo mais. Então uma tensão muito grande gera uma carga também adicional, né, na hora da partida. E uma correia frouxa, né, uma correia frouxa não consegue transmitir a força de modo adequado, né, ela vai estar sempre bamba, tudo mais, dependendo também pode haver um desalinhamento dessa correia, então, não tensionado demais não serve e bamba também não. Então, é muito importante, né, que a correia esteja na tensão certa e por isso o tensiômetro, né, justamente para garantir. Por quê? Não sei se todos aí trabalham, mas vou dar um exemplo prático no nosso dia a dia, são os problemas com correias arrebentando, né? Então, uma correia consegue trabalhar por muito tempo, mas essa questão de tensão e muito do alinhamento também, elas começam a desgastar as polias, né? E desgastando a polia também, ela vai entrando mais no suco, né? Uma correia de transmissão em V, ela vai entrando mais no suco e quando ela toca, né, a parte interna da polia, porque o ideal é que ela toque as abas da polia, né, a parte lateral. Você toca na parte interna, aí sim tem um desgaste maior pelo atrito, uma perca de carga, a força, né, que é para ser transmitida já não vai ser igualmente feita, e correia estourando, polia estragando, e vira uma confusão muito grande. E aqui, linkando com o outro, né, outro item que é o alinhador a laser. Então, o que ele ajuda, né? Tanto o alinhador ele já é usado tanto para eixo, né, quanto para transmissão por correia, as polias e tudo mais, justamente nisso, né, que você não tem uma transmissão. Outra coisa também, se não tiver alinhado, tiver um ângulo, né, um certo ângulo de desalinhamento entre as polias de transmissão, você vai ter uma perca, né, nessa rotação que é para ser transmitida. Além de perca, a correia vai estar mal posicionada, vai tocar na lateral da polia onde não deve tocar, ou quando estiver girando, pode acabar girando, quando estiver girando, acabar gerando mais um ponto de atrito. Então, o alinhador a laser é muito bom, né? A gente já usou e realmente ajuda muito. Tem outros tipos de acoplamento também que precisam de alinhamento, né? Um acoplamento aí para sistemas de bomba, né? Recalque, geralmente é recalque, né? Recalque de água gelada,
tudo mais, é necessário também esse tipo de alinhador. Então, né, esse alinhador são equipamentos destinados à realização de alinhamento de eixos de equipamentos rotativos. O alinhamento a laser tem maior precisão em comparação com os métodos tradicionais, seja régua ou um relógio comparador. As vantagens do raio laser frente aos sistemas tradicionais de alinhamento serão apresentadas aqui abaixo. Então, a primeira é precisão de leitura de 1 micrômetro, né? Eliminando erros sistemáticos e rejeitando leituras inconsistentes. Então, o que seriam esses erros sistemáticos? O posicionamento do instrumento. A gente creio que a gente viu, se não viu, mas o erro sistemático é do paquímetro, quando eu falava que se a gente não usasse de modo perpendicular à nossa visão, a gente poderia ter uma leitura errônea, né? 1 ou 2 milímetros a mais, dependendo do sistema, pode afetar. É lógico que tem o digital que evita, né, esse tipo de coisa, mas é um erro sistemático que o laser também evita, né? E outra, ele rejeita leituras inconsistentes, porque ele vai bater na barreira e devolver. Com isso, né, é muito mais simples a gente alinhar. Esse alinhador a laser, tanto usado na parte mecânica, e o pessoal também da construção civil, né, parede, vai construir forro, não sei se não viram na parte mecânica, construção civil vai fazer forro, né, vai fazer parede, o pessoal alinha muito com a utilização desses alinhadores a laser. Então, né, a precisão do raio laser chega a ser 10, ixi Maria, travou aqui, hein? Chega a ser 10 vezes maior do que a dos relógios comparadores. Segundo ponto é a simplicidade de procedimento. As medidas são realizadas de forma direta, evitando erros sistemáticos de cálculos ou interpretação. Então, às vezes você tem que ver a posição de um, comparar com a do outro, né? Assim como o relógio comparador, seu nome já diz, né? Fazer essa comparação, o laser já faz direto, né? E justamente é visual, é muito mais simples, né? Você disparar um raio laser, ele só vai parar quando ele tiver um obstáculo. Então ele consegue transitar muito similar à luz, né? Então ele vai até encontrar um obstáculo que impeça a sua passagem. E para isso, por ser visual, facilita até na hora de você fazer um ajustezinho ali, né? É muito mais prático e muito mais simples, né? E o terceiro é a facilidade de montagem, sobretudo de eixos largos, sem que existam deflexões nos suportes mecânicos. É o que também linka com a gente estava falando agora, né? Justamente por ter esse laser disparado, ele é visual, a gente consegue ver ele com bastante facilidade. Você, na hora de fazer a montagem ali, né, fazer o alinhamento é mais fácil, né? Você movimentá-los para um lugar, eu tenho que movimentar 0,15 para a direita. Com o laser, você falou, tem que movimentar até onde está batendo o laser, né? Fica mais fácil até o nosso tato do que você ficar movimentando, medindo, até que encontre, né, o alinhamento ideal. Então, com a utilização da técnica de alinhamento que se baseiam em emissões de laser, é possível se determinar com precisão a condição de alinhamento em um conjunto rotativo, bem como colocá-lo dentro das tolerâncias recomendadas. Também se consegue detectar condições como pé manco, retilinidade, planicidade, né, combinando-se rapidez, praticidade e precisão. Então aqui tem a figura, né? Lembrando que sistema que a gente vai encontrar isso? No split? Não, a transmissão é direta, né? O motoventilador para o eixo, que é a turbina. No caso da condensadora, né? Esse para evaporador, no caso da condensadora, o eixo já é conectado diretamente à hélice, né? Para fazer essa movimentação, né, no nosso fluxo de ar. Isso, piso-teto vai ser bastante similar, cassete também. Nós temos diferença onde? Selfies e splitões. Geralmente, para movimentar a turbina, né, fica dentro de uma voluta e ela tem, né, um eixo com uma polia, e essa polia conecta com outra polia que está acoplada ao eixo do motor. Então, tem essa transmissão por meio de correia. Então, é uma correia que vai estar, né, nessas polias para a força, a rotação que está sendo gerada nesse motor seja transmitida para esse eixo. Dá para montar o motor direto no eixo? Seria uma complicação maior, questão de espaço, tudo mais. Então, é utilizado esse sistema de transmissão. E aí sim o alinhamento. Outro local também, de forma similar aos fan coils, né? Para água gelada. Então, no fan coil vai ter uma turbina também com uma voluta para fazer essa movimentação.
E aí é necessário esse sistema de transmissão também. Então, máquinas maiores, a gente vai ter esse sistema, né? Máquinas menores, o eixo já acoplado diretamente ao motor, e muito também que é o tamanho, né? É menor nessas máquinas residenciais. E, já é o tamanho mesmo, né? O tamanho, o peso, tudo mais, que é mais fácil acoplar, e o outro precisaria de um maior volume no gabinete, né? Então aqui, ó, método de alinhamento. Tem a linha reta, né, calibre de folgas e seus olhos. Tem o método reverso com 2 comparadores. Temos o método de topo e face. O método, né, de alinhamento a laser, que é o que a gente está vendo aqui, que é o mais rápido e preciso. Temos o offset, né, com desvio paralelo. Então as linhas de centro dos 2 eixos são concêntricas, mas paralelas. E temos, né, o desvio angular, que as linhas de centro não são paralelas, né? Não são paralelas, formando um ângulo entre elas. Temos o método horizontal, que é o ângulo de visão, né? Máquina movida para máquina estacionária, que a gente vai no olho, né? Então acaba que o laser ele é mais útil. Realmente se evita percas, né? Pensando no longo prazo, então, nível de parada, diminui muitas paradas, você com uma polia boa, com uma correia boa, o sistema vai longe. Então, os alinhadores a laser são equipamentos de vasta utilização na indústria e também podem ser utilizados na climatização, por exemplo, para alinhamento de eixos de ventiladores e exaustores de sistemas de ventilação. Tem a questão de alinhar os eixos também, né? É lógico que isso já tem uma dificuldade maior para fazer esse trabalho, mas de toda forma, né, no alinhamento de correias e polias, ele acaba sendo muito mais útil, e é um trabalho que se você não fizer com alinhadora laser, você vai ter que fazer no olho, né, olhando, e isso aí cabe interpretação e leitura, então vai afetar. Temos mais um tacômetro, né? O que o tacômetro faz? É um dispositivo mecânico ou eletroeletrônico usado na medição de rotação. Então, eu quero mudar a vazão, né? Quero mudar a vazão do minha selfie. Tá com a vazão 4.000 metros cúbicos hora, mas o meu duto não comporta, né? Não comporta essa vazão. Então, se eu alimentar com essa vazão, vai começar a assoviar, fazer barulho, incomodar os usuários. O que eu vou fazer? Vou diminuir a vazão da minha máquina. Como que eu faço? Hoje em dia, com o advento de software starter e tudo mais, é possível, né, mexer na programação de modo eletrônico. Se não for, né, se for aquele W22 da VEG, um sistema ali que só é alimentado no trifásico e gira, né, conforme a placa do motor, você vai precisar mexer onde? Na polia. Então você muda o tamanho, né? Você vai mudando o tamanho da polia para justamente mudar, alterar a rotação, né, que esses eixos vão ter. O do motor vai rotacionar da forma como a placa, você não vai conseguir mudar. Mas as polias, você vai transmitir essa rotação para um eixo secundário, que é onde está a turbina, né? E aí você usa a relação, né, de rotação justamente para calcular e identificar qual é a vazão que vai ser insuflada na sua rede de dutos. O tacômetro, ele justamente vai te permitir verificar se a rotação está legal, se está batendo com o que você deseja. Então, ele vai medir essa rotação. Então, o tacômetro mais utilizado em refrigeração é o estroboscópio como mostrador digital de frequência, Este tipo de tacômetro possui uma lâmpada emissora de luz intermitente com frequência regulável, ligada ao aparelho por um cabo flexível e permite medições com grande facilidade, sem contato físico com o equipamento. Mede com exatidão a rotação de motores e de qualquer equipamento rotativo. Então você está lá, quer conferir se ficou quero diminuir a rotação dessa turbina de 800 RPM para 750, visando o menor fluxo de ar, né? Que insufla o menor fluxo e não tem problema na minha rede de dutos. Então você vai lá com o tacômetro e confere. E esse já é mais utilizado. O pessoal também que trabalha com rebobinamento de motor e tudo mais, né, utiliza justamente para ver se a rotação, né, que na prática é real, a rotação real está compatível dentro da zona, né, do fator de segurança, conforme a placa, né, desse motor que ele foi dimensionado.
Mais um dos instrumentos, né, é o medidor de vazão. Então, os medidores de vazões portáteis do tipo Clap-On, né, são os mais utilizados em verificações de sistemas de refrigeração e condicionamento de ar. Esses medidores utilizam o efeito da diferença do tempo de propagação, o chamado tempo de trânsito, de pulsos ultrassônicos para a determinação da vazão. Esse princípio mede o efeito da velocidade do fluxo de um líquido por meio de sinais acústicos bidirecionais. Os transdutores são normalmente instalados com ângulo entre 30 graus e são, né, com ângulo entre 30 são instalados a montante do fluxo, né, no T1, que emite um sinal para o transdutor instalado na jusante do fluxo, T2, que por sua vez emite um sinal em sentido contrário. Então aqui tem o sinal, né, parado do tubo e o sinal do líquido. Então aqui um a montante e outro a jusante desse fluxo, né, do nosso fluido. E justamente é o que, né? É para fazer a medição dessa vazão. Então, com esse tipo de equipamento é possível realizar as seguintes verificações. O que ele faz? Medição de fluxo de entrada e de saída para o trabalho de assistência técnica e manutenção. Então, você consegue, né, pegar e verificar se o fluxo está dentro do projetado, né, conforme o projeto, se está legal, né, se a vazão está legal, né, o fluxo está sendo laminar, se está sendo turbulento, isso afeta bastante. Geralmente sistema de água gelada, né, você consegue verificar também se está tendo uma mudança no fluxo conforme o projeto, se a tubulação já está com algum tipo de sujidade ou algo assim. Né? Temos a manutenção preventiva das bombas de água gelada, que exatamente, né, a vazão vai nos dar sinais aí se está rolando algum problema, né, na nossa linha. Temos a detecção de processos incrustantes em trocadores de calor, mais um ponto, né? Então acaba que a água, se não tiver tratamento, né? Geralmente sistema de água gelada tem tratamento. Se não tiver, vai oxidar, né, o material e você vai perdendo, né? Ele vai perdendo, vai sedimentando ali, vai perdendo, a parede vai diminuindo a espessura. E conforme vai passando, né, essa sujidade, você tem os filtros Y, né, para fazer a retirada, né, a limpeza, a verificação. Se você não faz isso, a sua rede vai ficar, né, com material tipo uma ferrugem, né? Ele vai oxidando e a sua água vai ficando gelada. E isso vai passando pelos tubos dos trocadores de calor. Nos trocadores, eles já não são tão no mesmo diâmetro dos tubos do transporte da água gelada, né? E aí, meu amigo, ele pode chegar a entupir. E é o que o pessoal chama de varetar, né? Que é fazer a limpeza desses tubos dos trocadores de calor. Então, quando o pessoal vai varetar, né, geralmente o chiller, é justamente por isso. Teve um problema, né? A água não foi tratada, veio com sais minerais, teve oxidação, processo, né, que deixou a água laranja ali. Esses incrustantes acabam dificultando o fluxo, a passagem, né, da água por todo o diâmetro, né, cria obstáculo e afeta no sistema. E outra é a otimização de sistemas de aquecimento de grandes instalações. E justamente também pelo mesmo motivo, né, controlar a vazão e ver se está sendo efetivo e conforme o projeto. Então, os medidores de água são utilizados sobretudo em sistemas centrais de água gelada, onde as exatas vazões de água nos fancóis são importantes para o correto balanceamento de cargas do sistema de climatização. Mais um instrumento é o balômetro, né, que realiza leituras de fluxo de volume de ar em difusores e grelhas. É um instrumento que auxilia na economia de tempo e dinheiro, além de ajudar a criar um ambiente saudável. Então está ele aí na figura, o balômetro na imagem. Então os balômetros são equipamentos utilizados nos procedimentos de ajustes e balanceamento do sistema de climatização, onde a correta vazão de ar nos dutos garantirá o conforto térmico no ambiente climatizado. Então você consegue verificar. E além disso, né, quando monta-se um sistema automatizado, esse balômetro faz a medição e manda a informação. Tem grelhas de ajuste automático, que elas abrem e fecham, né, esse ângulo de abertura e fechamento, conforme, né, a leitura e o programa que você fizer, né, para acionamento, que vai fazer o controle dos dados, verificação e vai tomar uma decisão, né, para um atuador ali abrir ou fechar essa grelha. E ele é muito importante, não é tão comum, né, você vai encontrá-lo
mais em sistemas aí com um custo mais elevado, e os demais outros, né, que a gente veio falando, é instrumento que a gente carrega na mala, né? O medidor de vazão você vai ter no sistema de água gelada também, muito comum. Temos o tubo de pitot, né? Esse tubo de pitot famoso aí para quem lembra, época do voo, né, do Rio, que ia para Paris, no Air France lá 447, tem esse exemplo citado no livro lá, para vocês verem no Recapitulando. Então ele ficou famoso nessa época, né? O que esse tubo de pitot faz? Então é um equipamento que mede ao mesmo tempo a pressão estática e a pressão de estagnação, de modo a permitir o cálculo da velocidade do fluxo. Então ele calcula essas duas pressões, né? Ele combina duas sondas, onde a pressão de estagnação é medida no ponto 2, conforme a figura aí, por meio da elevação de uma coluna de água. A pressão estática é medida por meio de furos na superfície exterior do tubo, considerando que a pressão estática, né, não varia ao longo do instrumento. Então é importante lembrar que as linhas de corrente precisam ser retas para que não haja alterações, né, nessa pressão ao longo do fluxo. Então ele vai comparar essas duas e com isso ele faz a medição da velocidade. Então justamente isso, na época lá, essa questão do voo, né, da Air France, que saiu do Rio e não chegou, né, em Paris, um acidente que aconteceu justamente não conseguiu pegar a velocidade, né? Ele não conseguia ter a velocidade real, ele não sabia se tinha que acionar os motores, né, para ganhar velocidade. Ele foi perdendo também dados, né, da relação da inclinação dele, a altitude, e infelizmente aí veio a ocasionar um acidente. Então ele é muito importante para a gente pegar o quê? Velocidade do fluxo, justamente para trabalhar em sistemas, né? Quer pegar o comportamento do fluxo X, do fluxo Y, como que está sendo feito, e a velocidade dele, o tubo de pitot auxilia nessa medição. Temos mais um instrumento, é o manômetro U, né? Os manômetros de coluna líquida em forma de U são constituídos de um tubo, né, em forma de U aberto em ambos os lados, contendo um líquido, chamado líquido manométrico nesta aplicação. O tipo mais usual utiliza o mercúrio, né? Como o líquido é muito mais denso que o ar, a densidade deste pode ser desprezada na análise. Então essa pressão, né, pressão P do outro lado fará o líquido subir no topo de uma altura H. Então aqui está a figurinha, né? O líquido subiu, né, até essa altura H. Então para aumentar a precisão da medição, é usual, né, aumentar o volume do líquido deslocado para uma dada pressão a partir de 3 métodos, que é justamente com esse diferencial, né, que a gente consegue medir a pressão. Então, 3 métodos. O primeiro é utilizar um fluido manométrico de menor densidade. O segundo é inclinar o lado aberto do tubo. E o terceiro é diminuir o diâmetro do lado aberto do tubo e ou aumentar o diâmetro do outro lado. Como o tubo, né, terá um diâmetro pequeno no lado aberto, o líquido deve apresentar ainda uma tensão superficial baixa. E outro instrumento, né, conforme o nosso material traz, é o manômetro hidrônico. Então, os manômetros hidrônicos são dispositivos que têm como função a medição precisa de pressões de água nos lados de alta e baixa pressão de forma simultânea, sem a necessidade de desconectar as ligações do instrumento. É utilizado para a verificação de desempenho de bombas ou ainda na verificação de perdas de carga em válvulas. Então, esses são os instrumentos, né, programados para a gente trabalhar nessa nossa web aula, né, mais uma aí, findando, né, findando ainda não, a gente tem a web aula do dia 9. Lembrando, pessoal, nós temos o nosso cronograma, eu vou até mudar aqui, né, caso de dúvidas, como vocês estão assistindo de modo gravado, né, todo mundo está vendo gravado, peço que me contacte na plataforma justamente para a gente conseguir, né, conversar, sanar essas dúvidas e tudo mais, sigo à disposição. Antes de encerrar a nossa web, encerrar essa gravação, compartilhar a tela aqui com vocês, né? A nossa entrega está projetada para o dia 5, que eu sempre deixo no domingo, até o final do domingo, para todo mundo, né, que quer conferir um caso, alguma coisa, e não é o caso de vocês, né, mas como padrão eu já utilizo das outras turmas, né, não é o caso de vocês, hein, que deixa para a última hora, né,
Então eu já deixo o domingo aí que a pessoa tem um sábado e o domingo inteiro para fazer a realização desse trabalho e o envio. Lembrando que aqui é uma SAP, um fórum de discussões e uma lista de exercícios aí, somados os 49 pontos e os 4 momentos presenciais que vocês terão nesse sábado, né? Para, como fala? Para somar os 51, 49 mais 51, 100 pontos necessários para a aprovação na UC, certo? Então nós estamos na última UC. Outra coisa muito importante, quem está com alguma coisa atrasada nas UCs anteriores, quais são? Né? Essas UCs anteriores, comandos elétricos, termodinâmica, mecânica dos fluidos, né? Essa aqui que está rolando, peço que me envie na plataforma uma mensagem. Professor, estou com tal UC precisando enviar atividade. Já faça, já corre atrás, né? Para a gente equalizar a situação e todo mundo ter aprovação. Todos os empenhados, interessados, né, que estão se dedicando aí, têm aprovação. Ah, por algum acaso, estava realizando uma obra em outra cidade, em outro estado, eu acabei perdendo o prazo da UCX. Me chama na plataforma que a gente conversa, né, e combina para que todo mundo tenha oportunidade de ter essa nota de aprovação. Virada de módulo vai ser corrido, é agora, porque depois que vira o módulo, fica com pendência, né, a matéria. Tem como fazer ela depois? Tem, mas acaba que interfere, né, na sua formação, ainda mais vocês que já estão caminhando aí para os módulos finais, tá bom? Então, a todos aí, bons estudos, mantenham-se estudando, né? Façam a SAP, façam a lista de exercícios, comentem no fórum para a gente ter aprovação aí nessa UC e finalizar o